Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vamos ler de forma responsiva os versos de 1 a 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, os versos de 1 a 6. Dando continuidade à nossa temática, estamos no último mês do ano, o tempo passa rápido. Outro dia estávamos lá no início, tratando ainda sobre Deus, falando sobre o Deus missionário em janeiro, e já estamos no último mês, dezembro, qual falaremos sobre o Evangelho e as famílias. Começamos hoje de manhã com o reverendo Melquisedeque, que falou lá sobre a conversão da família do carcereiro de Filipos. Tá? Então nós estamos falando nesse último quadrimestre, dessa intersecção, dessa maneira que o Evangelho vai sendo promovido ou divulgado, ou proclamado, melhor dizendo, às nações, aos povos, às famílias, às cidades, e aí nós estamos em meio a esse desafio, ok? Então abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versos de 1 a 6, façamos a leitura de forma responsiva. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Amém. Oremos. Pai, nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor, reconhecemos o Teu grande favor, a Tua generosidade. Que bênção podermos estar na Tua presença, sermos cuidados pelo Senhor, fazer parte da grande família do Senhor, assentarmos na mesma mesa com o Senhor. E muito em breve isso faremos com todos os nossos irmãos e irmãs salvos ao longo da história. Queremos agradecer pela oportunidade que temos de abrir e ler a Tua palavra. E a convicção que temos como um grande privilégio que o Teu Espírito nos explica, nos convence, nos corrige, nos edifica, nos molda à luz da Tua palavra. Por isso fala aos nossos corações. O Senhor sabe como cada um de nós entrou aqui, sabe os dias que nós vivemos, as lutas que nós temos travado, e é por isso que nós precisamos do Teu grande favor. Enche-nos com o Teu Espírito, faz-nos transbordar. E aqueles que ainda não Te conhecem, que o conheçam, para que o Senhor continue a se manifestar poderosamente como um Deus santo, justo, poderoso que é nas nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos, e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, a maioria de nós acha ou pensa que família é só uma definição. Né? Só uma definição que foi dada, alguém definiu, a família aí é um composto aí por um conglomerado de pessoas, e vamos ver o que vai dar. Certo? Então, eu caso, descaso, eu tenho filho, eu não tenho, é uma confusão. Mas, biblicamente falando, a família é a maior e melhor instituição criada por Deus, composta por homem e mulher, filhos e filhas. É isso que a Bíblia diz. Tá? Segundo, a melhor estratégia, a família ainda é a melhor estratégia usada por Deus para alcançar os perdidos com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você nem precisa ler a Bíblia toda, basta ler Gênesis. Mas eu te desafio a ler a Bíblia toda, porque você vai ver a história de muitas famílias sendo contadas e como Deus usou essas famílias. Sejam homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes,
para que o evangelho fosse disseminado a todas as pessoas. E isso é muito importante para nós, e ser posto nesse momento, já que estamos falando nesse mês sobre o evangelho e as famílias. Mas vamos lá, culturalmente falando, a família ainda é a melhor estratégia para espalhar quaisquer religiões que alguém queira. Judeus e muçulmanos são os mais espertos aqui. Porque tem a plena convicção que quanto mais filhos eles tiverem, mais fácil será divulgar a fé deles. Percebe? Não falei de ficar rico, de nada. Mais fácil será divulgar a fé deles. Tanto que hoje, fala baixo, né, o pessoal ouve, mas já acredito que na Inglaterra tem mais muçulmanos do que ingleses. Porque enquanto os ingleses têm, não tem como ter meio filho, mas dá quase essa média, né, não tem só metade de um filho, não tem jeito. A maioria tem um, os muçulmanos têm 6, 7, 8, 9. E quando dá, chega no 10º. Entendeu? Daqui 20 anos, sublevou a cultura sem que ninguém tenha percebido. Essa era a estratégia da igreja, mas só há um lugar ainda no planeta que essa estratégia funciona para os cristãos, que é nos Estados Unidos. Ainda os crentes americanos têm bastante filhos. 4, 5, 6. Né? Já nos outros países alcançados pelo evangelho, isso não é uma tônica. Nós abraçamos a ideia cultural de ter no máximo um filho. E pode ter convicção que isso não está no seu coração. É um convencimento cultural. Se você orar, sinceramente, você vai descobrir que é um convencimento cultural. Todos os dias a televisão nos informa isso. Todos os dias fala, olha, cuidado, o mundo está muito perigoso. Que dia que o mundo não foi perigoso? Cuidado, você vai gastar uns 500 mil para formar seu filho. Você vai gastar 500 mil de qualquer jeito. Não é? Se você não gastar com seu filho, você vai comprar um Lamborghini. Não vai? Se é que dá com 500 mil para comprar um Lamborghini. Então é melhor investir num filho. A cultura vai colocando e nós vamos recuando. E aí nós temos esquecido. Bom, então, fazendo o ponto aí que só os Estados Unidos ainda cumpre isso, mas é importante que a gente se lembre que família é uma bênção de Deus e que os filhos e filhas são tanto bênçãos de Deus e, além disso, eles são a estratégia de Deus para que o evangelho seja conhecido por outras famílias. Deus ainda, até onde eu saiba, não há um plano C, D. Ele só tem um plano, que é nos usar. Então ele usa toda a família. Por isso que quando nós, semana que vem nós teremos um batismo infantil. Quando nós consagramos os nossos filhos, nós estamos dizendo, não nos pertence mais. Com a clara noção que nunca pertenceu. E nós não teremos o mínimo poder sobre eles, ainda que achemos que vamos ter. E Deus os levará onde Ele quiser, como eu falei semana passada, usando Gênesis 11, que Ele, querendo ou não, vai nos espalhar. Então é melhor você ir por boa vontade do que ir a contragosto. Mas Ele vai nos espalhar. Nós estamos no Evangelho de Marcos, onde a intenção clara do evangelista é escrever aos irmãos e irmãs que estão em Roma. A gente sempre fala isso, que não sabe como a igreja de Roma surgiu. Alguns acham que em Atos 2, talvez em alguns dos sermões aí de Pedro, alguém ouviu e foi para lá. Mas Marcos é o João Marcos, companheiro lá da primeira viagem do apóstolo Paulo, que certamente se tornou um discípulo de Pedro. E é ele que está escrevendo a esses irmãos para contar a história do evangelho, que certamente ele ouviu de Pedro, para que eles compreendessem. Então, aqui mostra os altos e baixos da vida dos discípulos, ainda que não seja a ênfase maior, para mostrar que nós somos gente de carne e osso. Não somos perfeitos. Mas a intenção primária de Marcos é fazer uma apresentação de Jesus Cristo e dizer que Ele é o Filho de Deus. E mostra um Jesus incansável, né? Para cima, para baixo, andando. Jesus no Evangelho de Marcos, ele está sempre em movimentos. Mas há uma peculiaridade que às vezes não passa desapercebido do nosso olhar, que é quando o texto mostra várias intersecções de famílias que nos ajudam com seus relatos, suas histórias, suas lutas, suas derrotas, suas vitórias, e nos ajudam também, dessa maneira, a compreender como o Evangelho de Jesus Cristo alcança as pessoas. Por exemplo, não vou estender muito o livro, mas se você voltar uma página, pelo menos 3 famílias foram impactadas por Jesus, mas dá muito mais. O gadareno,
cara que vivia endemoniado num sepulcro, que Jesus salvou. Lembra o que Jesus falou para ele? Ele falou, mestre, deixa eu seguir você. O que Jesus falou? Vai para a sua casa, vai para os seus e conta para eles o que Deus fez por você. Eu sempre falo isso, então eu vou falar rapidinho hoje. Se esse moço estava vivendo num sepulcro endemoniado, você acha que ele saiu bem da casa dele? Você acha que ele falou, mãe, eu vou ali, pai? Voltar para ele não era fácil, mas é isso que Jesus queria dele. Uma mulher é curada. Não fala da família dela, mas certamente ela havia pessoas próximas a ela. E a família de Jairo, que foi impactada pela ressurreição da própria filha. Percebe? E lembre-se, nesse ínter, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, ele para porque a mulher o tocou e foi curada. E aí, a hora que ele vai continuar, alguém chega e fala, não precisa ir mais, porque a filha dele já morreu. Ele falou, calma gente, vamos lá. Porque aqui ele vai mostrar, primeiro, quando os discípulos são desesperados ali naquela tempestade, que ele tem poder sobre a natureza, sobre a criação de Deus, ele tem poder sobre as forças malignas, ele tem poder sobre a enfermidade, e aí na onde todo mundo morre de medo, ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder de orar, e uma menina que estava morta voltou à vida. Aí ele vai voltar para a sua própria cidade. Depois aqui, desse relato, vai falar sobre a morte de João Batista, antes que ele instruiu os 12, e aí ele vai começar a afunilar mais o seu ministério. Ele voltou para a cidade dele. Todo mundo espera ser bem recebido na sua cidade, né? Todo mundo espera que de alguma maneira ali você encontre um solo fértil para falar das suas ideias, daquilo que você crê, e não foi isso que aconteceu com Jesus, e ficou até uma máxima, né? Que nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Por isso a maioria de nós, pastores que nos formamos, eu não sei se é isso mesmo, literal, ou se, mas a maioria de nós não fica nas nossas cidades, né? A maioria de nós vão para bem longe e tem muita dificuldade de ficar no seu próprio ambiente. Não sei se é porque as pessoas nos conheceram, e aí agora tem dúvidas profundas de que Deus fez uma mudança profunda em nós, mas é o que acontece, tá? Estou dizendo que isso é uma afirmação categórica que sempre acontece, mas é uma evidência aí para nós. Jesus então está nessa condição. Então eu quero falar nessa noite sobre a família de Jesus Cristo. E rapidamente aqui eu quero mostrar 3 estratégias dadas por Deus a fim de que as famílias preguem o Evangelho de Jesus Cristo para outras famílias. Então, qual que é a estratégia? Deus quer que nós, que somos uma família, alcancemos outras famílias. Essa é a estratégia de Deus. Vocês ficam gastando dinheiro com livro, aí cheio de estratégia evangelista, não precisa não, gente. Usa a Bíblia mesmo. Essa é a estratégia de Deus. Que a sua família alcance outras famílias. A gente paga caro para fazer uns cursos aí de evangelismo. Para com isso. Usa o dinheiro para outra coisa. Começa a entender o que Deus quer e fazer o que Ele quer. Não outra coisa. Não essas promessas mirabolantes. Se você fizer isso, a igreja vai crescer. Se você fizer aquilo, a igreja vai crescer sim. Ela cresce de 2 formas. Filhos. Então se a gente aqui, a partir de hoje, sair daqui e falar, ó, cada casal vai ter 10 filhos, daqui 10 anos nossa igreja tem mais de 1.500 membros. Só por nascimento natural. Vocês topam? Nós somos 131 famílias. A maioria está meio assustada aí. Calma, gente, é só uma ideia, tá? Mas se vocês toparem, daqui 10 anos... Só por nascimento natural nós teremos mais de 1.500 membros. Percebe? É assim que funciona. Mas tudo bem, é outra coisa. Primeira estratégia dada por Deus, a fim de que as famílias preguem o Evangelho de Jesus Cristo para outras famílias. A primeira estratégia é família e testemunho. Vamos falar juntos? Vamos lá? Família e o testemunho. Olha o que diz o verso de número 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Jesus voltou para a sua cidade, e todo mundo sabia quem ele era ali, e vai então começar um enredo. Se você se lembrar da história, Deus, de uma forma miraculosa, depois a gente vai falar mais sobre isso mais perto do Natal, que é ainda nesse mês, mas Deus fez com que seu filho nascesse de um casal chamado José e Maria. José não tem participação nenhuma, só Maria. Foi uma concepção dada pelo Espírito Santo de Deus, mas ele seria já o futuro esposo dessa moça.
Ele até pensa em ir embora, fala, meu Deus, o que vai acontecer? Deus falou, não, pode ficar, que o que está sendo gerado nela é de Deus. Ele precisou ir até Belém, num recenseamento, e lá, como era pobre, não tinha dinheiro para pagar lugar nenhum, então já estava tudo ocupado. Jesus nasceu num curral, que a gente chama de estrebaria para ficar mais bonito. Né? E de presépio, então, para ficar lindo. Mas nasceu num curral, onde os animais estavam lá. E não devia cheirar nada bem, mas nasceu lá. Depois eles fogem para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E quando volta, José é direcionado por Deus para ir viver em Nazaré. Então Jesus cresceu aqui. Eu sei que nós não temos muita informação da infância dele, mas ele cresceu aqui. Então Jesus Cristo era filho de José, que era carpinteiro, e certamente ele seguiu o ofício do pai e foi carpinteiro até os 30 anos, quando ele começa o seu ministério. Pouco se fala da infância de Jesus Cristo, mas nós temos duas informações que, na minha opinião, nos bastam. Primeira, ele era submisso e obediente aos seus pais. Lembra que Lucas está fazendo uma narrativa que com 12 anos, num dia que José e Maria, com outras famílias, foram até Jerusalém, que era o costume do judeu, e quem era pobre tinha que ir pelo menos uma vez por ano. Eles estão lá, e Jesus ficou lá entre os doutores, eles estão voltando, aí começa a procurar, ele não acha, volta, ele está lá. Aí Lucas nos dá a seguinte informação, e desceu, quando José e Maria o acham, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Entenda-se, obediente. Submissão, literalmente, são duas palavras gregas, ripó e acu, que significa ouvir abaixo. Então alguém fala de cima, você está aqui embaixo, você assente ou concorda. Diz que Jesus era submisso. Olha que ele é o próprio Deus. Falar, vocês não sabem de nada. Eu sou o próprio Deus aqui, eu que vou dar as orientações. Não, lhes era submisso. Então ele foi cuidado dessa maneira por José e Maria. Segunda informação que nós temos é que ele crescia, está aí no verso 52, capítulo 2 de Lucas, que ele crescia em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. Então quer dizer, sabedoria, ele teve que aprender um monte de coisa. Como ser humano que é, ele teve que aprender um monte de coisa. Ele teve que aprender o ofício da carpintaria. Ainda que ele poderia, se quisesse estalar os dedos, nem precisava estalar os dedos e fazer uma mesa de madeira, ele certamente pegou os equipamentos, deve ter cortado a mão muitas vezes, deve ter martelado o dedo, porque é assim que todo mundo aprende. Cresceu em estatura, então não ficou um bebezinho para sempre, nem apareceu aqui já adulto como Adão. Adão já foi criado adulto. Jesus não, veio um bebê, então certamente ele usou fralda, uma série de coisas, talvez fez xixi na cama, entendeu? Como ser humano que é. Aí agora, as pessoas que viviam ali sabem quem ele é por isso. Falei, assim, não é o filho do carpinteiro? Né? A mãe dele não mora aqui? E aí então começa aquilo que diz o verso número 2. Por que as pessoas estão chocadas? Porque ele faz coisas que um carpinteiro nunca fez. E aí as perguntas são retóricas, porque as pessoas o conhecem, falam assim, mas ele é pobre, é filho de carpinteiro, não tem dinheiro para nada. Como é que ele estudou? Como é que ele sabe essas coisas? Porque se você se lembrar, em Lucas capítulo 4, fala que Jesus, lembra? Foi ali na sinagoga em Nazaré, estava sentadinho lá, aí o condutor falou, alguém quer ler? Ele falou, eu quero. E justamente, não por acaso, mas por providência de Deus, ele abriu o rolo em Isaías 61 e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele terminou, ele falou, cumpriu-se a profecia. Aí virou uma confusão, o povo queria, lembra, empurrá-lo e matá-lo lá do penhasco. Mas diz que ele saiu por entre eles porque não era chegada a sua hora. Na sua cidade natal, tá? Então as pessoas estão perguntando, de onde veio a sabedoria esse? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Por incrível que pareça, o lugar mais incrédulo que ele experimentou foi a sua própria cidade. Então, família e testemunho, o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que família e testemunho andam junto. Você não começou como crente, ainda que pudesse ser filho de crente, um momento específico você creu em Cristo. Então, esse ajuste precisa acontecer. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver mudança de vida em nós. Como anda o testemunho de sua família em relação ao seu trabalho, sua escola, sua vizinhança? Como você educa os seus filhos?
O que você ouve? O que você fala? O que você vê? Tudo isso implica em testemunho. Duas coisas. Um dia, procurando alguém para fazer um serviço, o rapaz falou, você é pastor, né? Gelei. Eu falei, deve ter feito alguma coisa errada. Ela falou, não, eu moro do lado da sua casa lá, eu fico ouvindo lá os cultos. Eu falei, ufa, né? Vocês cantando, percebe, as pessoas vêm, sabem quem nós somos. Sabe quem nós somos. As pessoas sabem que nós temos mudança. E que Deus muda o nosso coração. Lembro, eu estava com 18 anos, Deus fez uma grande obra na minha vida, eu já contei, salvou, né? Então eu morava lá na periferia, um dia está lá na casa lá, está eu e meu amigo em frente de casa, nós estávamos saindo para ir na igreja, um senhor estava lá, bravo com a filha, porque ela estava namorando um rapaz negro. Aí lá de dentro ele falou, meu amigo ouviu, testemunha, falou, preto nenhum presta, o único preto que presta é o filho do mané, que era eu. Você entendeu? Essa concepção. As pessoas têm que ver que alguma coisa mudou na sua vida. E o que muda é o poder do Evangelho. As pessoas acham que é porque é sua formação, porque seu pai fez um esforço, porque você estudou numa boa escola. Não, é o poder do Evangelho que muda a sua vida. Ainda bem que ele não conhecia o meu coração, né? Só Deus conhece o coração. Ninguém é perfeito. Ninguém é melhor do que ninguém. O que faz a diferença é quando o Evangelho nos alcança. Mas o que eu estou tentando dizer para você nessa noite é que você está na vitrine. Aonde você vai, as pessoas precisam saber que você é um crente e elas precisam ver em você a vida que honra a Deus. Não tem como escapar disso. Não tem como a gente dizer, não, sou crente no domingo. Durante a semana é outra coisa. A maneira que você e sua família vivem dentro de casa, de alguma maneira, nós estamos testemunhando aos nossos vizinhos, querendo ou não. A Bíblia não diz, agora eu não estou testemunhando. O pessoal tem que entender. Não, a nossa vida é um testemunho. Então, segunda estratégia dada por Deus, a fim de que as famílias preguem o Evangelho de Jesus Cristo para outras famílias. É um pouquinho mais complicado, mas é isso mesmo. É a família e as outras famílias. Vamos repetir juntos? Vamos lá? A família e as outras famílias. Olha o que diz o verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Certamente José já havia morrido, tá? Por isso que fala agora, certamente Jesus assumiu a casa. Aqui a crise é maior porque ele assumiu a casa. Se você se lembrar lá em Marcos 2, quando fala que Marcos 3, quando a família de Jesus foi atrás dele para buscá-lo, Jesus agora é o líder da casa. O pai morreu, ele é o filho mais velho, ele que tem que cuidar do sustento, trabalhar, fazer a obra de carpintaria, senão nós vamos viver do quê? Lembrando que naquela época as mulheres trabalhavam e uma viúva não recebia pensão, porque senão estava tudo certo. Por isso que a família dele muitas vezes foi lá para buscar, muitas vezes achou que ele estava doido. E os seus irmãos em João falavam assim para ele, já que você quer se mostrar, vai lá para Jerusalém. Nenhum entendeu, mas a gente tem a informação final, por exemplo, de Judas e Tiago, né, que são as duas cartas lá no finalzinho da Bíblia que nós temos, foram escritas por esses homens que são irmãos de Jesus. Então, aqui, em muitos textos colocados há muito tempo, ficou como se fossem primos, para justificar que Maria continuou virgem. Mas ela não continuou virgem, não. Ela teve aqui, narrado nas Escrituras, 4 filhos, e tem o nome deles aí. Tiago, José, Judas e Simão. E Jesus tinha pelo menos 2 irmãs, que usou no plural. Alguns se arriscam a falar o nome das irmãs dele, mas nós não temos essa informação. Percebe? Família judia, grande. 6, 7 com Jesus, que é o Salmo 127. Quantas flechas tinham na aljava? 7. Ok? Então, para o judeu, por isso que eu estou falando, para o judeu isso aqui é ponto pacífico. Você chegar para um judeu e falar, você precisa ter muito filho, ele fala, rapaz, você chegou tarde. Essa informação sua aí, nós já cumprimos faz tempo. Todo judeu é preparado para isso, já está nele. Se ele entende que quanto mais filho ele tiver, mais ele pode ser abençoado e conseguir influenciar, seja o mundo ou a nação, o que quer que seja. Então, nós estamos nessa situação aqui. Mas veja que as pessoas conheciam. Porque nesse momento do ministério de Jesus Cristo, sua família era composta por sua mãe, igual eu já disse, seu pai certamente era morto, seus irmãos e suas irmãs. As famílias da cidade sabiam quem eles eram. E o que eles faziam.
Por isso que é inadmissível. Peraí, ele é carpinteiro, como é que é esse negócio agora que ele está ensinando? Peraí, ele é carpinteiro, como é que é esse negócio que ele cura? Como cura? Ele é carpinteiro, ele mexe com madeira. Ele não foi formado lá na escola de Jerusalém, dos sacerdotes, porque senão ele teria saído daqui quando era criança e nós nunca mais o veríamos, só em Jerusalém. Mas não, eu via ele com o pai dele. E certamente alguém poderia falar, ele vivia carregando madeira para o pai dele ali, ó. Ele e os irmãos. Como é que ele agora está ensinando? Então percebam, meus irmãos e irmãs, é claro que aqui a ênfase do texto é a incredulidade das pessoas, mas percebo que as pessoas, ou as famílias com quem nós convivemos, elas estão sempre percebendo ou estão de olho em nós. Né? Nós convivemos com muitas famílias, quer queiramos ou não. Se você tem lá no seu emprego 2 funcionários, você já ali se relaciona com 2 famílias. Porque não adianta você mais ficar com esse negócio pensando, não, me relaciono com o meu funcionário. Não, me relaciono com a criança na escola. Não, você se relaciona com a família dela. Os problemas dela vão se tornar os seus problemas. Quem aqui é empresário sabe muito bem que hoje não tem como você falar assim para o seu funcionário, chamar ele no canto e falar, rapaz, isso aí é problema seu lá na sua casa, vamos pegar firme aqui no trabalho. Não tem, se ele tiver com um problema com a mulher, vai desembocar aqui. Se ele tiver com um problema financeiro, vai desembocar aqui. E você vai ter que ajudar ele, que seja com orientação, que seja com dinheiro, que seja chamando ele e falando, você precisa mudar de vida. Quantos patrões aqui, não tem tempo de falar, nem chamá-los aqui na frente, mas que deve estar falando para os seus funcionários assim, você precisa parar de beber, precisa parar de fumar, isso aí que está te matando. Mulher nenhuma aguenta isso, porque a gente não fala muito, mulher nenhuma aguenta homem que bebe não, gente, nem que fuma. E mulher que bebe, então, é de outra dimensão. Eu sei que hoje você vai no shopping ver lá as mulheres com a torre de chopp, né? Não entra na minha cabeça. Eu cresci no bar com meu pai, tá? Não entra. Se uma mulher entrasse no bar para beber, é porque ela estava no fim da vida. Hoje é a coisa mais normal. Vai lá, 2 mulheres, uma torre de chopp aqui, tal. É o mundo que nós vivemos. E todo mundo está achando que é uma boa. Há um problema de saúde pública que não é divulgado, que não dá ibope, que hoje nós temos um número muito grande de mulheres entre 16 e 25 anos viciadas em álcool. É só você ir na porta das universidades. Uns catoquinhos desse tamanhozinho aqui, ó, bebendo. Aí vão falar que eu sou preconceituoso, porque eu falei catotinho. Não, uma moça baixinha, então. Tá? É o mundo que nós vivemos. Mas você está se relacionando com essas pessoas. Você lá na escola, você convive com isso. E se você não bebe, você é careta. Se você não fuma, você é careta. Se você não vive uma vida promíscua, você não é desse mundo. Porque agora é hora de aproveitar. Depois você vai casar e vai ficar só com um homem, ou só com uma mulher para o resto da sua vida. E acham que isso é um prejuízo muito grande. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tá? E por isso mesmo nós somos contra a cultura. E aí nós temos lutado aqui para viver da maneira correta. Aqui entra viver e ser moldado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí há uma crise profunda na nossa geração. Sempre foi difícil criar filho homem, agora ficou mais difícil ainda. Filha mulher é muito fácil. Quando a menina deixa de ser mulher? Quando menstrua. Olha que facilidade. Aí eu pergunto para vocês, quando o menino deixa de ser homem? E isso tem me inquietado há anos. Aí você fala assim, quando ele ejacula. Não, não é, porque aí ele precisa se masturbar. E masturbação é pecado. Eu vou dizer minha convicção. Agora é uma convicção. O menino se torna homem quando ele casa. Já tentei um monte de coisa. Não é aquele negócio, vai lá caçar, vai isso. Quando ele casa. Porque aí ele tem que assumir uma responsabilidade. Se ele tem um videogame, deveria jogar fora. Porque aí agora ele vai sentir todo o peso de ser o responsável pela família, porque é isso que Deus diz. Então deve ser por isso que os homens não querem mais casar. Aí o movimento feminista nos fez um favor, falou para as mulheres, não, esse negócio de guardar, se guardar vir, isso aí é coisa do cristianismo, vá aproveitar a vida. Aí os homens estão nadando de braçada. Nunca quiseram um compromisso. Porque antes, eu passei por isso, tive que ir lá no Mato Grosso falar com o meu sogro, o homem estava indisposto, não queria. Fosse nesse mundo de hoje, eu falava, não tem que falar com ninguém, não. E ainda é assim conosco, tá? Você que está pensando em namorar aí, você vai ter que ir lá falar com o pai da moça, tá?
Tem que ir lá falar com o pai da moça e falar das suas intenções. Qual que é a sua intenção? E os pais têm que começar a perguntar. Assim, meu querido, depois de 1 ano e meio vai casar? Seu fulano, não, seu fulano não. Vamos acertar isso aí, vamos casar. Namorando 5, 10, 15, 20 anos, não dá certo não. Mas nós pais temos que nos posicionar. É um outro tempo, numa outra cultura. Meu pai, eu ouço as histórias dele, dos meus tios lá, você deve ouvir. Todo mundo casava cedo, não era? E depois ia tentar conquistar alguma coisa. Hoje você está aí com 50 anos tentando conquistar, meu filho. Nesse país nosso, deixa eu falar uma coisa, você não vai conquistar nada. Não estou te desanimando, nem falando que você é incapaz, não. Esse país nosso, a vida é dura. E quando você ganha muito, eles ainda vão lá e aumentam o imposto para tirar mais ainda de você. Então casa, cumpra o que a Bíblia mandou, casa. E seja abençoado que Deus vai orientar todas as coisas. Então, eu como pastor estou fazendo meu papel, já estou avisando aqui. Casem-se. Homens, casem. Pastor, gente, isso é outro papo, né? Não tem mulher. Se não tem, então vem aqui que eu vou orar, eu e você. Mas depois de orar, eu vou começar a te mostrar. Eu falo, então, olhe que os campos já estão brancos, meu filho. Não é? Eu oro, mas depois eu vou falar, eu vou ficar quieto. Olhe que os campos já estão brancos. Mulheres crentes, lindas, maravilhosas. Aí eu também sou tio. Aí você vai ter que dar aquele passe lá, conversar com a moça, falar, entendeu? Não tem outro jeito. Gente, ainda não há outro jeito de fazer isso. Tá? Esse é o caminho. É uma correção de rota num mundo que está perdido. Mas vamos lá, deixa eu seguir aqui. Terceira e última estratégia dada por Deus a fim de que as famílias preguem o Evangelho de Jesus Cristo para outras famílias. A família e a cidade. Vamos lá, juntos? A família e a cidade. Olha o que Jesus disse no verso 5. Marcos diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Incredulidade impede o agir de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não fez mesmo. Por quê? Porque precisa crer. Por quê? Porque Deus, antes da fundação do mundo, definiu que seria assim. Este é um dos textos mais duros da Bíblia, mostrando o que a incredulidade do ser humano pode fazer. Jesus está, como eu já disse, na sua cidade, onde ele viveu. E todo mundo, todo pastor, todo obreiro, quer voltar para a sua cidade e fala, nossa, eu quero contar para todo mundo, quero encontrar os meus amigos, quero... Aqui não aconteceu. Não houve aquilo que ele fez em tantas cidades aqui, não houve a possibilidade de fazer por conta da incredulidade das pessoas. E diz o próprio texto ali que ele curou algumas pessoas, ou poucos enfermos, na verdade. Então o que nós precisamos? Nós precisamos ser um cidadão da nossa cidade. Tenhamos ou não nascido em Bauru, nós vamos ser bauruenses. Internalizar o que é isso e viver a realidade da cidade. Você precisa cooperar com o que for possível e, à medida que você tem oportunidade, você precisa pregar e viver o Evangelho sem medo e sem vergonha. Se nós somos empresários, nós temos que ir lá no distrito, que a maioria fala, mas é ruim, ficou sempre fora de... E promover uma mudança. Não há outro jeito. Nós temos que começar a mostrar que nós, como cristãos, temos condição de fazer cultura também. Estão ali na praça tocando um samba. Eu gosto de samba, não tem nada contra samba não, tá? Tá ali. Aspecto cultural. Por que nós também não podemos fazer? Porque a gente não sabe fazer, que a gente é ingênuo. Estava aí outro dia atrás, todo mundo desesperado. Foi que nós nem temos tantos símbolos assim, né? Vão tirar os símbolos religiosos das repartições públicas. Meu filho, lá nós precisamos de símbolo religioso para comunicar o Evangelho. Aqui em Bauru foi proibido na Câmara, ler a Bíblia. Meu filho, cita de cor. Nós precisamos ser mais espertos, gente. Os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Cita de cor, não falou. Falou que não pode ler, não é verdade? Não falou que não pode citar de cor? Cita de cor. Aí o crente fica aí tudo bravo. Porque está vendo, é perseguição. Meu filho, usa a estratégia melhor. Não fica preocupado com o que é proibido, não. Usa de sabedoria. Cita de cor.
Eu fico em casa, às vezes, lendo as coisas, aí os crentes estão tudo bravo. Eu falo, gente, mas por que eles estão brigando, será, né? É só citar de cor. Está proibido ler a Bíblia na escola. Cita de cor. Aí eu sei por quê. Porque hoje os crentes têm preguiça de decorar a Bíblia. Por isso que eles ficam tristes, falam, agora não pode mais ler a Bíblia. Se tirar a Bíblia hoje de nós, talvez a gente male o Salmo 23. João 3,16 é certeza. Male lá, lutando no Salmo 23, como é que é mesmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, ou ele faz. Entendeu? Vá decorar a sua Bíblia. Seja mais esperto. Caminhe na direção daquilo que Deus quer para nós. Nós estamos lutando para espalhar as famílias e a igreja, né? Pela cidade, mas as famílias já estão separadas. Abra sua casa, pastor, não sei o que fazer. Abra sua casa lá, começa a fazer um grupo familiar. Dá trabalho. Gente, tudo nessa vida dá trabalho. Dá trabalho também não fazer nada. Você tem um trabalho de todo jeito. Mas eu vou ter que limpar a casa toda semana. Mas você já limpa a casa toda semana, e qual que é o problema? Nós precisamos ir além. Ir além. Eu sou motivo de chacota em alguns lugares como pastor, porque o pessoal fala assim, Marcelo só fala que ele é de uma igreja rica, se ele quiser, ele faz a hora que ele quiser. Eu vou reunir o conselho aqui, vou trazer esse pessoal, esses pastores aí para reunir com vocês, aí vocês explicam para ele o tanto que nós somos ricos. É porque você me viu de Mercedes, né, ali, ó, se alguém vir me assaltar, tem não sei quantos seguranças. Gente, nós fôssemos ricos, nós já tínhamos comprado terreno aqui do lado. Nós fôssemos ricos, nós já tínhamos aberto aqui uma igreja em Agudos. Nós fôssemos ricos, nós tínhamos um sistema aqui de comunicação que nós íamos transmitir tudo. Até as nossas brincadeiras nós íamos transmitir na internet. Você entendeu? A gente não faz porque não quer. Não é acusar, não, porque o outro está numa igreja rica, por isso que ele fala isso. Porque eu estou aqui, não. Você tem condição de fazer com o que você tem. Seja muito ou pouco. Né? E essa é a nossa maior dificuldade de entender esses aspectos. Então, a família tem que estar na cidade. Agora, se você é uma família que quer ir embora da cidade, aí você precisa ir embora então da cidade. Porque você ficar dentro da cidade querendo ir embora é uma bipolaridade incrível, né? Porque aí você está aqui, mas você quer ir embora. Então você tem que resolver essas coisas também. Você não gosta de Bauru, então você tem que ir. E para onde você vai? Deus vai preparar um bom... Bom, não sei, aí a ideia é sua, tá? Ele não falou isso, ele falou que nos leva por muitos lugares com a finalidade de promover e de proclamar o evangelho. A cidade é ruim por causa dos seus olhos. E eu posso falar porque eu sou pessimista, então as coisas são ruins porque eu sou pessimista. Então, se eu olhar com um olhar otimista as coisas, eu começo a ver diferente. É igual quando a pessoa assim, Bauru só tem buraco. Se só tivesse buraco, a gente ia ser igual aquele joguinho, né, de bolinha, né? Em Franca acho que chamava biró, nem lembro mais. Aí você ia pulando de buraco em buraco. Mas não, você anda na rua certinho. E você desvia dos buracos. De vez em quando você acerta um, mas você desvia. Então a cidade não tem só buracos. Entendeu? É a nossa perspectiva. A saúde em Bauru é ruim. Quando você fica doente, você vai na onde? Você vai em outra cidade ou você vai na UPA aqui? Vai na UPA aqui, não é? Por que você não vai em outra cidade? Porque sabe lá se na outra cidade vai me atender ou tem. Então, irmãos, não estou dizendo que nós estamos escondendo os problemas que nós temos. Nós temos que lutar para melhorar. Mas nós temos que entender, nós vamos ficar aqui ou nós vamos para outro lugar? É aqui que Deus nos colocou? É a partir daqui? Então vamos lutar e vamos fazer aquilo que Deus quer. Ok? Eu quero concluir dizendo ou afirmando que nós precisamos seguir o exemplo da família de Jesus Cristo. Porque lembre-se, ele agora é o líder da família porque seu pai morreu e ele tem tanto que cuidar do ministério quanto da sua família. Penso eu, isso não está dito na Escritura, que ele treinou seus irmãos para cuidar da carpintaria. Ok? Um dia, lá no último dia, quando ele voltar, talvez ele fale isso para nós, falar, isso mesmo. Porque ele não abandonaria a sua mãe. E você vai se lembrar que quando ele está na cruz, ele falou assim para João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Lembra? E João cuidou, o apóstolo João cuidou de Maria para Jesus. Até tem uma casa lá em Éfeso, se é naquela casa mesmo ou não, que conta que João, o apóstolo João, que foi pastor em Éfeso, cuidou de Maria até o fim da vida dela. Ok?
Porque senão a gente vai falar, Jesus não estava nem aí e tal, largou tudo. Então não tem essa, Deus me chamou para o ministério, vou largar a minha família. Não, não. Isso não é bíblico, não. Você vai cuidar da sua família. Mas você vai cumprir dando prioridade àquilo que Deus quer. E vai cuidar deles e Deus vai te ajudar nisso. Então, lembrem-se dessas 3 estratégias aí, que é famílias pregando o evangelho para outras famílias. Família, o testemunho. Ah, pastor, nosso testemunho lá em casa está ruim. Acerta. Famílias e famílias. Se você até agora não percebeu, você não se relaciona com outras pessoas, mas com famílias. Até o presbítero José Domingos, sempre quando vem aqui, ele nunca fala só do número de pessoas que nós temos ou atendemos na creche, na escola, mas usa isso para falar o número de famílias. Porque é isso que é. Famílias. Se você encontra uma pessoa, aquela pessoa pertence a uma família, e é essa família que Deus quer salvar. E a família é a cidade. Se você não gosta da cidade, passe a gostar. Ou então você ora para Deus te levar para outro lugar. E via de regra, Ele não leva. Então comece a gostar primeiro. Tá? Comece a gostar. Eu voltei para Franca, eu tinha vontade de ficar em Franca até o fim do meu ministério. Fiquei só 5 anos. Deus tem os seus meios. Sua vontade. Agora eu estou em Bauru, posso ficar aqui até o fim da minha vida. Ninguém pode falar, um dia eu ouvi o pastor Marcelo falando mal da cidade de Bauru. Ninguém pode falar isso. Estou aqui há 18 anos, você nunca me viu aqui do público falando mal, essa cidade, nunca me viu. Sou grato a Deus pela cidade que eu estou. Ah, uma cidade é rica, é outra história. Porque Deus não falou assim, eu vou te mandar para a cidade rica ou pobre. É isso que nós temos que resolver no nosso coração. Para que a gente consiga alcançar as famílias. Para que o evangelho seja promovido. Então você precisa ir para casa e acertar. Se é solteiro, vai casar, meu querido. Se você é casado, vai ter filhos. E não economiza, não. E se você está na cidade de Bauru, cause o impacto transformador que Deus quer de você. Pastor, eu estou velho para ter filho. Bom, Abraão tinha 100 anos. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. O que nós vamos entender é que nós estamos fazendo. Ah, meu filho está com tantos anos, não casou até agora. Se você é mãe, talvez é você que está segurando ele. Bota ele para fora, começa a falar, meu filho, está na hora de você casar. Porque se o pai falar, não funciona, tem que ser a mãe. A mãe que tem que falar. E é hora de cumprir, gente. Vamos lá. Eu estou pronto aqui, eu tenho um monte de sermão de casamento. É só marcar. Dia, hora que eu estarei aqui presente para fazer quantos casamentos for possível. Faça até casamento coletivo. Não tem problema não. Só depende de vocês, tá? Então já dei a dica, só depende de vocês. Ore, homens, olhem e olhem os campos. Estão brancos, hein? É o tempo. Vocês estão rindo, mas eu estou falando sério. Vamos ficar em pé, vamos orar? Encerrar o nosso culto nessa noite, pedindo que Deus tenha misericórdia e dirija as nossas vidas. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor use as nossas famílias. Acerta o nosso testemunho se nós temos tratado mal nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, se nós temos desobedecido nossos pais, que nós comecemos a corrigir isso. Somos de carne e osso, falhos, mas com a ajuda do Senhor podemos melhorar e vamos melhorar. Então tem misericórdia de nós. Abençoa os jovens da nossa igreja, aqueles que já atingiram a idade, para que possam casar, para que possam constituir uma família. Que o Senhor os ajude a vencer os medos, a influência cultural para fazer a vontade do Senhor. Ajuda-nos também a ter os nossos filhos, sem medo. É o Senhor que vai nos ajudar a criá-los, como sempre fez. Ajuda-nos para que, como igreja, nós entendamos o nosso papel nessa cidade, para abençoar muitas famílias que estão precisando do seu favor. Derrama das mais ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a viver para a glória do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.